E aí, gente? Muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que assiste a live gravada, você que assiste a live salva, sejam muito bem-vindos. Mais um grande dia iniciando, mais um dia extraordinário, início de semana, final de mês. Que essa semana possa ser uma semana maravilhosa na presença de Deus e que a gente possa fazer dessa semana a melhor semana das nossas vidas. Show, turma! Então vamos lá, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Sei que assiste essa live gravada, muita gente assiste, mais de 20, 30 pessoas assistem a live salva. Vou fazer um convite para você que assiste a live salva aqui, vem assistir ao vivo, que ao vivo é diferente, tem uma energia diferente. E o tema de hoje é o caos que antecede a clareza. O tema de hoje é poderoso, diz a respeito de... Vocês vão ver, mas o caos que antecede a clareza é o tema de hoje. Então já pega papel, caneta, pega o café e lá vamos nós. Bora, gente, o caos que antecede a clareza. Bom dia para todo mundo que tá aí e vamos embora. Qual que é a questão aqui do caos? Esse tema surgiu de uma crise, um caos, um momento de turbulência, de tribulação que eu vivi nesses últimos dias aqui em São Paulo. E eu quero falar para você um pouco da experiência que eu tive com uma das maiores crises de fé, de identidade e do que eu faço da minha vida, que eu tive na minha vida nesses últimos dias. E eu ter tido essa crise foi um aprendizado enorme que eu tive para eu passar para vocês a respeito do que é a crise, do que é o caos e o quão maravilhoso é a crise e o caos. Contraintuitivo? Mas é maravilhoso a crise, é maravilhoso o caos, porque a gente vai ver aqui em Gênesis que o caos existia antes de tudo e o caos antecedeu a clareza e a criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, caos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes de tudo ser criado, existia caos, existia trevas, não tinha nada, era sem forma, era vazia, não tinha nada, era crise, era caos. E aí chegou o Espírito de Deus, que já se movia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então toda a criação, tudo que existe hoje, tudo que Deus criou, foi feito através do caos que existia. Então o próprio Deus usou do caos que já existia, usou da crise que existia para criar algo extraordinário. Aí ele começou toda a criação lá, né? Que criou os céus, criou a terra, criou as águas, criou as sementes, criou as plantas, depois criou o homem, e aí foi criando. Mas o caos antecedeu a clareza de Deus. O caos antecedeu a criação de Deus. Então é assim na nossa vida. Todo o caos que a gente passa, toda crise que a gente passa, toda turbulência que a gente passa, antecede uma clareza que a gente vai ter a respeito da crise que a gente estava passando. Vocês entenderam? Toda crise que a gente passa, todo momento de turbulência que a gente vive, antecede uma clareza que a gente vai ter a respeito daquilo que a gente viveu. Porque se a gente for pegar para ver no próprio ministério de Jesus aqui na Terra, os próprios discípulos, pessoas que andavam com ele, não entendiam o que Jesus queria fazer. Só foram entender depois que ele morreu e ressuscitou. Agora eu entendi qual que é a minha missão aqui. No momento de crise, você meio que fica com a escama nos olhos e você não consegue enxergar. Porque você está tapado pela crise, você está focado na crise, está focado no caos, e você não consegue enxergar o que tem depois, você não consegue entender aquele momento. É a mesma coisa na crise. A gente não entende no momento, a gente não consegue discernir no momento. Mas quando a crise passa, a gente consegue olhar para ela e entender, caraca, isso foi necessário
para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, além de toda crise, todo caos anteceder a clareza, toda crise e todo caos não é um momento de para sempre. Não é de morada, não é para você morar lá dentro. É um momento de passagem para forjar algo na sua vida, para forjar um caráter seu, para forjar alguma coisa na sua vida, para que depois você entenda, eu passei por aquilo porque eu tinha que passar para eu chegar onde eu estou hoje, para eu entender o que eu entendo hoje. Porque se a crise não chegasse na minha vida, eu não conseguiria ter esse nível de clareza, discernimento e entendimento que eu tenho. Então toda crise, ela forja o seu caráter, mas aí tem um porém. Eu até anotei aqui, ó. Todo vale é o ponto de início de uma subida para o pico. Então se você for pegar para ver uma montanha. Toda montanha, ela é antecedida por um vale, certo? Não existe montanha sem ter um vale antes. Não existe uma montanha sem ter antes um lugar mais baixo, não existe. Então todo vale, ele antecede, ele é o ponto de início de uma montanha, de um pico, de uma subida para um pico. Então você sobe, você passa por um vale, você sobe a montanha, chega no topo, depois tem outro vale. E assim a gente vai sendo forjado, moldado, para que Deus possa cumprir a obra que Ele tem em nossas vidas a partir disso. Só que aí que tá. Por que tem pessoas que, quando passam por um vale, crescem em um nível absurdo, voltam em um nível total, ninguém nunca antes viu? E por que tem pessoas que, quando passam por uma crise, por um vale, aí que mesmo que acaba a vida, aí mesmo que destrói tudo, acaba tudo? Por que tem pessoas que, quando passam por um vale, por um deserto, por uma crise, elas são alavancadas para algo maior? E por que tem pessoas que, quando passam por uma crise, por um vale, por um deserto, elas decaem? Por quê? Por conta de perspectiva, de como a pessoa enxerga a crise, a partir de qual visão a pessoa enxerga a crise, qual o discernimento que ela tem sobre a crise, o que ela entende sobre a crise, o que ela quer tirar de aprendizado da crise. Então, o que diferencia essas pessoas que passam pela crise e alavancam e outras que decaem é a perspectiva que a pessoa tem sobre a crise. É eu olhar para a crise e entender, cara, isso aqui pode ser o maior ponto de virada da minha vida, depende do que eu vou fazer a partir daquilo. Parece clichê? Parece essa frase aqui agora, mas é real. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com o que acontece com você. Então não é sobre circunstância, situação, nem nada do tipo. É sobre o que você faz com isso. Não é sobre a crise em si, é sobre o que você aprendeu com a crise e sobre como você saiu dela e usou isso a seu favor. Então é sobre isso. É sobre o que você faz. É sempre sobre o que você decide. É sempre sobre o que você escolhe. É sempre sobre isso. E não sobre o que acontece. Não sobre circunstâncias. Não sobre o caos. Mas sim sobre o que você faz com ele. Sim sobre como a sua mente está programada para mudar ou não, para continuar na crise ou não, para decidir sair da crise ou não. Porque a gente vai entender aqui que tudo passa pela vontade ativa e permissiva de Deus. Vontade ativa quando Ele faz, vontade permissiva quando Ele permite. Nada foge do controle dele. Tudo Ele faz ou Ele permite. Tudo, absolutamente tudo passa pela vontade ativa e permissiva dele. Então, às vezes, ele permitiu que a crise chegasse até você até um determinado ponto. E ele fala, filho, é o seguinte, você vai passar por um momento de deserto para que eu possa te forjar, para que depois você possa cumprir o seu desígnio aqui na Terra, seu propósito. E aí, você passa por um processo. Porém, quando você passa por esse processo, tem um limite para acabar. Deus já estabeleceu esse limite. Porém, quando tem gente que chegou no limite, a pessoa continua na crise. Aí a gente entra para a neurociência. Porque quando a gente está em um padrão de hábitos, de pensamentos, sentimentos, emoções, quando a gente está em um padrão negativo, o cérebro tende a permanecer nesse padrão negativo porque ele acostumou com isso. E é mais difícil a gente fugir, é mais difícil a gente mudar algo do que permanecer. É melhor a gente permanecer do que mudar. O cérebro entende dessa forma. Então a gente não quer mudar a nossa vida, a gente não quer sair da crise porque a gente acostumou com a crise. Porque a crise dá prazer, por incrível que pareça, gente, dá prazer. A crise dá prazer, a crise
dá menos dor do que mudar, e a crise, ela gasta menos energia do que você iria fazer para mudar. Então, o cérebro, por incrível que pareça, se acostuma com a dor, com a crise, com a turbulência, com o deserto, e não quer sair desse deserto. E você fica nessa um tempão. Então, o deserto, pega isso aqui, o deserto, a crise, a turbulência, o que quer que você queira chamar isso, é para ser rápido. É para ser rápido. Porque isso é pra gente crescer, é pra gente ser moldado, é pra gente ser forjado. Não é pra gente ficar ali na depressão, na ansiedade, no pânico, nas doenças. Não é pra gente ficar nisso o tempão. É pra gente passar rápido. Porque isso é pra forjar. Entende? A crise, ela chega quando a gente olha demais pra gente. Se você for parar pra ver, quem é a última pessoa que você tá vendo aí agora? Qualquer lugar que você esteja, dando aula, palestrando, no seu trabalho, na igreja, quem é a última pessoa que você vê? Você mesmo. Nós não fomos criados para ver a gente mesmo. A gente só conseguia ver o nosso reflexo através da água, e distorcido ainda. Aí chegou o espelho, aí depois foi chegando a fotografia, os vídeos, o cinema, aí chegou o celular, aí eu tô fazendo a live aqui, tô me vendo. Porque quando a gente olha demais pra gente, a gente começa a aumentar o ego. E quanto mais ego, mais orgulho. Satanás caiu por quê? Por causa que queria elevar o trono dele e ser igual a Deus. Satanás caiu por orgulho. Satanás levou o homem e a mulher lá na criação a cair pelo quê? Orgulho, ego. Queria ser igual a Deus. Queria estar acima. Olha só. E quando a gente olha demais pra gente, a gente começa a levar esse ego na gente. Então a crise chega quando a gente olha demais pra gente. Quando a gente tá focado, meu Deus, eu aqui, meu... Cara, quando a gente pensa demais na gente, quando a gente enxerga demais a crise começa a chegar. Porque a gente para de olhar pra Deus e começa a olhar pra gente como centro de tudo. E não é assim que funciona. A gente não é o centro de tudo. E o não é o que te faz sair da crise. O não. O não. Jesus, ele, antes de iniciar o ministério dele, tem a teologia, né, que Jesus iniciou o ministério dele com 30 anos de idade. E foi até os 33, se eu não me engano. E antes de iniciar o ministério, Jesus, caramba, difícil falar isso. Jesus jejuou por 40 dias no deserto, antes de iniciar o ministério dele. Ou seja, antes de iniciar algo grande que o Filho de Deus e o próprio Deus iria fazer na Terra, ele jejuou por 40 dias. Para quê? Para entrar em conexão, para fazer morrer a carne dele, para fazer matar a carne, para ele treinar o não, pode se dizer assim. Então o não é o que te faz sair da crise. O não para os hábitos ruins, o não para os sentimentos ruins, o não para a luxúria, o não para o pecado, o não para a tentação, é o não que vai te fazer sair da crise. O não para a própria crise, o não para o próprio deserto, é o não que vai te fazer sair da crise. O não para a própria serpente. O não, ele tem algo poderoso. Porque quando você está com um objetivo, com um foco, tudo que você diz sim, fora esse objetivo e foco, você está meio que drenando esse objetivo seu. Quando você diz não, porque você está focado em algo, você está deixando claro para você mesmo que aquilo é o seu foco, aquilo é o que você quer. Então, quando você tem Jesus como centro e você diz não para tudo ao seu redor, não para o pecado, não para bebida, não para festa, não para balada, não para coisas que te tiram dele, você está dizendo que Deus, Jesus Cristo, é o seu centro. Então o não, ele te tira da crise. O não, ele te faz sair da crise. Quando você está na crise, você acorda e fala, peraí. Vocês vão ver aqui embaixo que eu separei como vencer a crise e o caos que aconteceu comigo, como que eu fiz para sair da crise e do caos. Daqui a pouco a gente chega lá.
Mas quando você tá numa crise e você acorda, entende e fala, cara, eu não quero mais passar por isso não. E aí você começa a mudar aquilo que tem travado você, aquilo que tem atrapalhado o fluir em você. Então, a aliança, o caráter, a sua vida, a sua mente, o seu coração, ele é forjado, é selado na crise. A crise é importante demais, gente. O caos é importante demais. Toda organização nasce a partir de um caos. Toda clareza nasce a partir de algo que estava em caos. Se não existisse o caos, se não existisse a desorganização, a crise, você não mudaria. Talvez se Deus não mexesse em alguma coisa na sua vida, não fizesse um turbilhão aí, uma turbulência na sua vida, você não se mexeria. Talvez se sua vida, a minha própria vida, se eu não tivesse passado por um caos lá atrás, em 2023, de crise de propósito, de meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não teria me mexido para cá. Se Deus não tivesse mexendo na minha vida aqui, caos, crise, eu não me mexeria. Eu acostumaria com a situação em que eu estou. Eu me confortaria com a situação em que eu estou. E não tem problema nenhum você... Porque existe uma diferença entre conforto e entre desfrute. Quando você desfruta, quando você curte, quando você se alegra, independente da situação, você vive em movimento. Mas quando você se conforta, você não quer mais ir para um lugar, porque você já está confortável no que você está. Então, uma aliança é selada na crise. É na crise em que você realmente fala, cara, eu tô junto com Deus, já chega. Eu tô junto com Ele. É uma aliança selada na crise. O seu caráter é selado na crise. A crise, ela serve para você sair de lugar. Então, se você tá passando por uma crise já tem meses, cara, já passou da hora de você se mexer. Já passou da hora de você quebrar o padrão. Já passou da hora de você fazer algo diferente. Porque a crise é um sinal claro de que Deus está falando para você. Se mexe, se mova, vai para um lugar. Mas para onde? Não sei para onde, mas sai, vai, se mexe, faz alguma coisa diferente. Abrão, que depois virou Abraão. Deus falou para ele, sai de Oz, lá da sua cidade, e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Aí Abraão, tá, mas eu vou para onde? Não, você vai. Sabe por que Deus não revela aonde ele vai? Porque se Deus revelar, se Deus mostrar todo o processo, ele não vai querer. É a mesma coisa com a gente. Se Deus mostrar tudo para você, você não vai querer fazer. Tem muita gente que pede, Deus, eu aprendi isso na marra com Deus. Eu pedindo, Deus, mas o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça, Deus? Para onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? Ele não vai revelar. A resposta dele para mim é, eu não vou te revelar, porque se eu te revelar, você não vai querer ir, porque é pesado. O processo é pesado, a crise é pesada. E se você olhar tudo, para onde você vai, se você que tem um projeto, você olha para o projeto final e você vê o tanto de crise que você vai ter que viver, o tanto de processo que você vai ter que viver, você não vai querer viver. Quando você nasceu, você era um bebezinho. Se alguém chegasse para você e você tivesse consciência já, se tivesse discernimento, alguém chegasse para você com um papel, com um contrato dizendo, ó, essa aqui vai ser a sua vida. Lá na frente, você vai ser bem sucedido e tudo mais, mas você vai passar por isso aqui, você vai perder isso aqui, nossa, você vai passar por uma... Nossa, você vai se ferrar todinho, você vai se lascar todo. Você iria assinar o papel? Provavelmente não, porque você saberia dos processos que você iria viver. É a mesma coisa com Abraão, é a mesma coisa com a gente. Deus ele não mostra o final, porque se ele mostrar, cara, a gente não vai querer fazer. Então ele apenas fala, vá que eu tô com você e vai dar tudo certo. E a gente tem que dar o passo de fé. Porque se a gente não for, aí entra em desobediência e é pior do que qualquer coisa entrar em desobediência com Deus. Então a crise, ela serve para isso, para selar, para mover a gente de lugar. O caos, olha isso aqui eu peguei lá na Lagoinha, com o André, pastor André. O caos só permanece quando nós não nos portamos da forma que deveríamos nos portar. O caos só permanece quando nós não nos portamos da forma que deveríamos nos portar. Isso é a coisa mais poderosa. Então a gente tem que parar de se vitimizar, parar de dar desculpa e ir para o secreto, porque o secreto é que transforma.
O secreto é que muda. O secreto é que te faz mudar. É tipo isso aí. Deus deu tudo e fala, se vira, agora é contigo. Porque vocês vão entender que Deus deu o governo da terra pra gente. Então a gente tem que parar de se vitimizar, parar de dar desculpa e ir pro secreto. Porque isso foi o que eu aprendi com essa crise. Isso foi o que eu aprendi com esse caos. Caos foi o secreto que vai transformar. O secreto que transforma é você entrar no quarto e falar, Deus, é o seguinte, não tá dando, não sei o que tá acontecendo, não sei o que você quer comigo, é você se abrir com Ele. Ele é Deus, Ele é fogo consumidor, Ele é juiz, Ele é o governo, Ele é tudo, mas também Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é consolador, Ele deixou o Espírito Santo dele aqui para nos consolar. Então, lembra que eu falei que o que Ele mais quer da gente é relacionamento? Lembra que nas lives eu sempre falo que em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o Éden, quando Deus colocou a mulher, o homem e a mulher lá, que o próprio Deus absoluto, gente, o próprio Deus, meu Deus, isso é forte, o próprio Deus, ele saía do trono dele, descia até a terra para se relacionar com o homem, não era o homem que ia até Deus, era Deus que ia até o homem, olha isso. E aí o homem errou, a mulher errou, eles foram expulsos, deu toda o rolê que a gente já sabe, aí Deus enviou seu filho, que também é Deus, encarnado aqui na terra, ele salvou todo mundo, subiu para o céu de novo e desceu o Espírito dele aqui. E quem está aqui agora é o Espírito Santo. Porque Deus e Jesus estão lá em cima. O Espírito Santo está aqui. E aí ele está fazendo todo o mover aqui para que a gente seja avivado, para que daqui a pouco, já está chegando, Jesus volte, só que dessa vez com forma de reinante, de governante, e acaba com tudo aqui. E a gente volta para lá. Da onde a gente sempre vê, da onde a gente é. Só para contextualizar. Então, o que eu quis dizer com isso? Que o próprio Deus descia para falar com o homem, para se relacionar. Então, é o secreto que vai te fazer, vai te transformar. É o secreto que te muda. A comunhão, a igreja, os eventos, tudo isso é a continuação da mudança. Mas o que muda é você ser sincero com Deus no secreto. Isso vai te mudar de uma forma que não tem como explicar. Então, o caos ele pode ser um convite de Deus para você se reorganizar. Lembra que todo caos antecede a organização. Você só se organiza porque algo está desorganizado. Você só se organiza porque algo está em caos. Então, às vezes, um caos na sua vida, uma crise na sua vida, é um convite de Deus para que você possa se organizar. Para que você possa, não, peraí, já chega de viver deixando a vida me levar, já chega de viver essa vida desorganizada, um caos, já chega desse caos, eu cansei. Eu vou sentar aqui, vou trancar meu quarto, vou conversar com Deus e vou organizar minha vida no papel. O que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que Deus quer, qual o próximo passo, qual a próxima tarefa, qual a próxima ideia, qual o próximo lugar, para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que me mover. Calma, deixa eu organizar. É isso. O caos te faz mover para organizar a sua vida. O caos te faz mover para mudar as coisas da sua vida. Então só tem problema quem carrega algo que um dia você orou para ter. Às vezes a gente só tem problema quem tem algo. Só tem problema quem tem algo. Só tem problema com um carro quem tem um carro. Só tem problema com um filho quem tem um filho. Só tem problema com um casamento quem é casado. Só tem problema com celular quem tem um celular. Então a gente tem que agradecer por isso, porque só tem problema quando a gente tem alguma coisa. Se a gente não tivesse nada, a gente não ia ter problema, e isso é muito ruim. Então que bom que existe uma crise. É sinal que eu estou vivo. É sinal que Deus ainda fala comigo. É sinal que Deus me ama, que Ele quer me mudar para um lugar diferente. Que bom que eu estou passando por um problema, é sinal que eu tenho alguma coisa. Agora eu tenho que ver como que eu posso mudar, como que eu posso resolver. Porque se eu ficar pensando no problema em si, eu não vou mudar nada. Eu vou só imergir naquele problema e aí vai piorar tudo. Eu preciso sair do foco do problema e entrar na solução de fato.
E a gente entra. Como vencer a crise e o caos? Vocês estão preparados para isso aqui que vocês vão ouvir agora? A gente não vence a crise com técnica. A gente não vence a crise com sendo mais produtivo. A gente não vence a crise com nada disso. Produtividade, técnica é consequência, é a continuação, é algo a mais que você vai fazer. Mas sabe como que você vence a crise e o caos? Você vence a crise e o caos através de um entendimento. João, o que é um entendimento? É quando eu estou falando aqui e alguma coisa entra no seu coração e você, meu Deus, é isso. Esse é o entendimento. E a crise ela é vencida, o caos ele é vencido quando você tem um entendimento de que, se você abrir em Salmos, capítulo 82, versículo 6, olha o que diz em Salmos, capítulo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Gente, nós, eu e você, somos deuses, com D minúsculo, é claro. Deuses. No hebraico, quer dizer Elohim. Vós sois Elohims. Se a gente for pegar aqui, ó, Elohims, etimologia, vem do hebraico, que significa Deus, ou deuses, com D minúsculo, tá? D minúsculo. Não vem querer, eu sou Deus, não. Mas está escrito que nós somos deuses, com D minúsculo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E nos fez reis e sacerdotes. Como que a gente vence o caos e a crise? Entendendo isso. Nós somos deuses, nós somos filhos do Altíssimo, que nós somos reis e sacerdotes. Então eu preciso me mover por aquilo que eu sou. Se eu sou tudo isso, se lá em Gênesis 1:26 Deus deu um governo para mim, se eu tenho esse poder, se eu tenho isso, na verdade não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está em mim que tem isso. Mas se nós somos isso, então eu preciso me mover através disso. Então eu entendo isso e eu começo a aplicar, eu começo a me mover através disso. E a crise some, desaparece, porque você entendeu o poder que você tem. Nós fomos criados para fazer aquilo que ele faz, Jesus. Nós fomos criados para ser o que Jesus é, para fazer o que Jesus fez. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Está escrito, nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem, aquilo que fomos chamados para ser. Nós somos chamados para ser a imagem de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Semelhança, aquilo que nós somos chamados para fazer e evoluir. Então, a imagem é aquilo que nós somos chamados para ser igual à imagem de Deus. Imagem de Deus. Nós somos chamados para ser a imagem. E nós somos chamados para fazer e evoluir em semelhança em Deus. Aquilo que Deus fez. Ser semelhante àquilo que Deus fez. Então, muito se fala de propósito, desígnio e tudo mais. O nosso desígnio não é fazer nada, não é seu projeto, seu trabalho, seu sonho, astronauta, palestrante, escritor, empresário, CLT, isso não importa. O que importa, o seu desígnio, o seu propósito é ser santo e irrepreensível, igual a Jesus foi. O resto é consequência. Então, o nosso desígnio, nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Para viver em santidade e para ser irrepreensível. Para ser imagem e semelhança de Deus. Para ser como Jesus foi. Para fazer o que Jesus fez. Para ser rei e sacerdote. Para ser filhos do Altíssimo e para ser deuses com D minúsculo. Porque nós carregamos o poder do Espírito Santo dentro da gente. Então nós temos o poder de desligar e ligar coisas. Deus deu esse poder pra gente, está escrito. Tudo que será ligado na terra será desligado no céu. Tudo que será desligado no céu será desligado na terra. Nós temos o poder de ligar e desligar.
Provérbios diz que a língua carrega o poder de vida e de morte. Então você percebe que nós temos um poder? Então a crise está nas nossas mãos também. Cara, Deus não vai pegar você e tirar da crise assim, ó, vem cá, deixa eu te tirar aqui. Ele vai te colocar lá, vai pôr um limite e vai falar, filho, você sabe o poder que você carrega? Você sabe o coração que você carrega? Sai daí. E a gente que tem que se mover e sair. Porque Deus, ele nos chama para ser filhos maduros. Lembra de Uios e Tecnon? Romanos 8,14 diz filhos, só que no hebraico diz filhos como se fosse Uios. Em hebraico está escrito Uios. Uios quer dizer recém-nascido, um filho que é recém-nascido, um filho que acabou de nascer, que é novo, que é recém-nascido. Romanos 8,16 também diz filhos, só que no original, no hebraico, quer dizer teknon, que quer dizer maduro. Um filho que já é maduro. Então Deus é um Deus que nos trata como filhinhos dele, que nos ama, mas também é um Deus que quer que a gente caminhe com as próprias pernas. Caminhando com as próprias pernas, dependente dele. Porque como Adão e Eva caiu lá, foi porque eles desobedeceram e não quiseram ser mais dependentes de Deus. Então a gente tem sim que caminhar com as nossas próprias pernas aqui, fazer o que tem que fazer aqui, mas sempre dependente dele. Ah, vou me mover de lugar. Tá bom, Jesus, mas é para eu ir? É para eu fazer? Para onde que é? É manter a dependência. É ser dependente dele. Então Deus nos chama para ser filhos teknon, filhos maduros, filhos que caminham com a própria perna, filhos que não são mimados, filhos que não se vitimizam, filhos que não reclamam, filhos que vão, filhos que governam, filhos que saem da crise, filhos que usam a crise como alavanca. Deus nos chama para ser esse filho. Vocês têm noção do poder que é ser filho de Deus? Filho de Jesus Cristo? É isso que você é, cara. É isso que eu sou. É isso que nós somos. Então é assim que a gente vence a crise. É assim que a gente vence o caos, através do entendimento. Agora vão ter pessoas que vão sair dessa live aqui e vão fazer o que tem que fazer, vão construir o que tem que construir, vão conectar mais com Deus, vão buscar a Deus como nunca antes buscou, vão mergulhar como nunca antes mergulhou, e vão ter pessoas que vão sair dessa live aqui, beleza, mais uma live, vai voltar à rotina e nada mudou. O entendimento que gera a mudança, mas o que você faz depois que você teve o entendimento é o que vai concretizar a mudança. Então você entendeu várias coisas aqui, certo? Você entendeu um monte de coisa. Beleza, você já mudou algo, já mudou dentro de você. Só de você escutar isso já mudou algo. Porque quando você coloca sua mente para entender algo, sua mente se expande, ela não volta mais para um estado anterior. Ela pode até voltar para o estado que estava. Aí, que frase massa. Posso não ser dono do mundo, mas sou filho do dono. É isso. É isso, velho. Então, nem lembro o que eu tava falando. Esqueci o que eu tava falando. Mas Enfim, cara, a gente carrega um poder absurdo. E a gente precisa mudar isso na gente. Eu lembrei. Vão ter pessoas que vão sair daqui e vão fazer o que tem que fazer, e vão ter pessoas que vão tratar apenas como uma rotina. O entendimento gera mudança, mas o que você faz depois que vai concretizar a mudança. Então você tá lá, você teve aqui um entendimento absurdo, você entendeu muita coisa, mas tá, e agora? O que você vai fazer depois disso? O que você vai fazer quando eu desligar a live aqui? O que você vai fazer quando chegar a crise? Vai chegar, uma hora vai chegar. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, está escrito. Então ele falou. Então o que você vai fazer quando a primeira crise chegar? Quando outra crise chegar? Quando você estiver voando e passar por uma turbulência? O que você vai fazer? Você tem um caminho.
A gente tem um caminho, a gente já sabe o que fazer. Só que é a gente que escolhe se vitimizar. Então que a gente, hoje, de uma vez por todas, isso seja quebrado na nossa vida. Fechou? Deixa eu ver quanto tempo tem. 35 minutos. Tá bom. Fecha os olhos aí. Vamos agradecer. Pai, eu te agradeço. Engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Eu te agradeço, Pai, por essa live, por esse dia. Obrigado, Pai, por as pessoas que estão aqui, pelos corações que estão aqui. Pai, eu oro para que todo vitimismo, toda arrogância, prepotência, ego, orgulho seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que todo medo, que toda ansiedade, pânico, depressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para que o vitimismo saia de nós agora e que a gente possa ser santo e irrepreensível como o Senhor foi. Que a gente possa assumir a nossa identidade aqui de governante, de reinante, que a gente possa assumir a nossa identidade de rei, sacerdote, sacerdotisa e fazer, e ir, e avançar, alavancar. Pai, eu peço que todas as pessoas que estão aqui, que os teus anjos, que o teu Espírito cubra essas pessoas, cubra-nos com a tua armadura, com a tua unção, que a gente possa cada dia mais ser santo e irrepreensível, que a gente possa cada dia mais mergulhar profundamente em Ti, mergulhar profundamente no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para ser a imagem e semelhança dEle. Deus nos chama para ser santos e irrepreensíveis como Ele é. Só que como que a gente vai ser imagem e semelhança de alguém que a gente não conhece? Então Deus nos chama para a gente conhecer mais a Ele, para que, conhecendo mais a Ele, a gente possa entender os atributos de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus, e que a gente possa aplicar isso em nós, para que a gente possa ser imagem e semelhança dEle. Pai, eu entrego o meu coração a Ti, que essas pessoas que estão aqui possam entregar o coração delas a Ti, possam ser maduros e maduras, filhos maduros e filhas maduras, para que a gente possa estar sempre agradando a Ti, Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Gente, tamo junto até quarta-feira. A live vai estar salva no YouTube. Aí você manda para todo mundo. Falou.